Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp. Mais um programa Alesp Conecta. E hoje eu vou conversar com a Esther Gomes, que é especialista em desenvolvimento humano. O tema da gente hoje é o Zoomfobia. Esther, tudo bem? Olá, tudo bem? E você? Bem, graças a Deus. Você está no Rio de Janeiro, né? Como é que está o nosso Rio de Janeiro aí? Olha, tá melhor agora, né? Os índices de Covid, né, vem caindo bastante, É. tá tendo uma certa flexibilização, mas o cenário tá um cenário bem positivo aqui no Rio. Ah, que bom, né? Porque essa pandemia, né? A gente precisa sair, precisa acabar isso para a gente voltar à vida normal, gente, né? Tá há muito tempo já, mais de 4 meses aí, a gente em quarentena, né? Confinado em casa por causa desse vírus. Primeiro eu queria que você falasse um pouco, né? Aí do teu trabalho também, explicasse para a gente o que é a zoofobia, né? Eu trabalho, na verdade, como especialista, né, em desenvolvimento humano, como você disse. Trabalho como coach, palestrante. Na verdade, o meu propósito é ajudar as pessoas, né? Então, eu faço trabalho como palestrante, treino também, né, desenvolvimento, lideranças, diretorias, pessoas físicas também, que às vezes estão sem propósito, né? Então, todo esse leque que envolve pessoas, desenvolvimento humano, eu estou inserida. Em relação à zoofobia, é um fenômeno novo que está acontecendo. O Zoom, primeiro, é uma plataforma como se fosse o Skype, é uma videoconferência chamada, o WhatsApp vídeo também, é uma espécie de videoconferência chamadas. Então, o que aconteceu nessa pandemia? A gente teve que adotar o home office devido à quarentena, devido ao Covid-19, né? E foi de uma hora para outra. E muita gente pensou que ia ser melhor trabalhar em casa, né? Vou trabalhar de casa, vou trabalhar, ficar mais em casa, home office. Só que agora as pessoas estão sentindo o efeito disso, porque elas estão muito tempo passando na tela do computador, né? E isso gera um esforço muito grande. O cérebro ele não está acostumado, né? Porque você ia para uma reunião, para outra, tinha um almoço, então existia essas videoconferências, mas agora é o tempo todo e a gente está sem limite de carga de horário de trabalho. Muita gente trabalha de 8 da manhã até as 11 da noite, porque está em casa, come alguma coisa. Então, isso gera um estresse grande no nosso cérebro, né? Está gerando muito estresse para algumas pessoas. E algumas pessoas já estão com uma certa fobia do Zoom, de qualquer videoconferência que tem que colocar a tela, né, e falar ainda. Isso é que você falou antes da gente começar, né? Aliás, nem zoomfobia, né, seria na realidade, né? Que é mais um cansaço mesmo, né? Seria, Isso, é um cansaço. você falou para exatamente, né? Porque você tem que estar fazendo vídeo toda hora, home office toda hora, né? E isso com certeza chega um momento que cansa também, como qualquer tipo de atividade, né? Cansa e é um esforço maior, porque a gente perde um pouco, assim, entre nós dois, eu estou conseguindo ver bem o seu rosto, a sua expressão verbal, né? E quando tem, geralmente, as reuniões são grandes, tem 15, 20 pessoas, e você perde um componente muito importante, que é a comunicação não verbal, que é o gestual, o olhar. Eu estou olhando para você, me parece que você está gostando, prestando atenção. Mas não tem como olhar para 20 pessoas e ter esse mesmo panorama. E isso faz que É. o nosso cérebro ele tenha um foco maior e um desgaste maior também. E aí gera um cansaço mental no final do dia. Você parece que tem gente que fala, estou trabalhando mais em home office do que quando eu trabalhava no escritório presencial. É verdade. Não, e outra, né? Você está falando da pessoa. Quando você está olhando para uma pessoa ali conversando, né, cara a cara, né, face a face, é diferente, né? Aqui você está olhando para uma câmera, né, para um ponto. E isso, né, eu queria até saber de você, isso deve cansar, né? A mesma questão da visão sua, você está ali focado naquele pontinho que é a câmera, né? Cansa, cansa, inclusive causa dor de cabeça, né? Muito tempo, porque as pessoas têm às vezes 6 reuniões durante o dia, né? Essa mesma reunião com várias pessoas causa dor de cabeça. O próprio olho ele fica seco, né? Você fica com o olho Uhum. desgastado também. Quem usa lentes de contato também sofre mais com isso, né? Fica
aí é legal colocar um colírio, enfim. Então, gera um cansaço, assim, muito grande. Tem gente que fica na cadeira, assim, 15 horas e não levanta. Almoça aqui do lado, faz um lanche, já prepara, tem a água do lado. Então, e, por exemplo, quando você perde esse sentido da comunicação não verbal que eu disse anteriormente, se eu estou fazendo uma reunião, eu posso estar agradando ou não. E aí eu não perco esse sentido, né? Que eu fico vendo, tem gente que fecha a tela, né? Então eu não sei qual é a reação dessa pessoa, se ela está gostando da reunião, se ela está gostando do que eu estou, do meu speech, né? Então isso gera todo um estresse também. Tirando também, assim, quer dizer, também tem o estresse da própria pandemia, do isolamento social. Então, você não está em home office porque você quer, escolhi fazer home office. Você está em home office devido a um cenário muito triste no Brasil e cada dia a gente perde mais pessoas. Então, isso já é um componente muito grave. Tem pessoas perdendo muitas pessoas queridas, se assustando com a doença. Então, isso já abala o emocional das pessoas normalmente. É verdade. Agora, quais são aí as características, né? Ou pelo menos as principais, né, Esther, de quem está sofrendo, né, com esse, não vou chamar mal, essa zoomfobia que a gente está falando aqui. Ela começa a sentir muita dor de cabeça no final do dia, é um cansaço mental assim enorme, muita fadiga. Ela começa a não querer fazer reunião, ela é a primeira pessoa que, por exemplo, desliga a tela numa reunião de empresas, né? Ela começa a sentir dores musculares porque ela fica muito tempo sentada e ela não levanta É. para dar uma Não, e volta, uma fazer um queimação, exercício né? Aqui, eu físico. sinto de vez em quando uma queimação nessa região aqui, menina. Parece que está queimando, né? Acho que tanto tempo que você fica É, numa posição, né? Você não está, você tá fazendo isso. uma transmissão, você está num home office, né? Você está numa. Você não tem como você estar se mexendo ou virando para cá, porque você vai sair de quadro, você vai sair, né, do enquadramento da câmera aqui, você tem que estar. Então, essa mesma posição, né? Você acaba sentindo dores horríveis, é queimação mesmo, é impressionante. Eu tive de outras pessoas aqui a mesma reclamação, entendeu? Dessa queimação nessa parte do ombro aqui, Isso, né? a parte Acredito do que seja por isso. ombro, as costas também, as próprias pernas ficam doloridas. Então, tudo isso é um fenômeno novo que tem que ser estudado e as empresas têm que começar a repensar esse papel, né? Que a gente não sabe até quando vai esse home office. Então, a gente, como também trabalho com RH, recursos humanos, é rever toda essa jornada, né? Tem que ser de 9 às 6, assim como era presencial, né? Então, porque você está em casa, você vai trabalhar mais? Não. Você tem que ter um limite, um intervalo de almoço de 1 hora. Tem gente que está fazendo intervalo de 20 minutos apenas. Então, isso tudo vai gerando uma fadiga enorme, né? Como eu te disse, você mesmo está sentindo dores no ombro, né? É uma posição mais tensa, que a gente fica mais, né, mais contraído mesmo, né? Não tem como. Então seria, olha, deveria ser então esses dois nomes, né? Zoomfobia e zoomfadiga. Zoom fadiga. Porque, Tem até um nome chamado exatamente. Zoom. Eles pegaram, né, um outro nome também, Zoom fatigue, que eles falam, mas é Zoom fadiga, Isso, fadiga eu do vi. Zoom, né? É. Então é o mesmo Agora isso pode nome, é ser, zoomfobia. mas pode ser aí, ô Esther, pode haver aí, tentar pelo menos uma negociação, né? Um funcionário negociar aí com o chefe dele, sei lá, uma diminuição na presença dessas reuniões aí online. Sim, eu acho que ele tem que falar primeiro, estipular a carga horária, não é porque ele está em home office que ele tem que trabalhar mais, a carga a jornada normalmente, né? De 9 às 6. E ele, às vezes, o que está acontecendo? Muitas reuniões estão sendo repetidas com os mesmos temas. Rever se é necessário refazer essas reuniões, ou também trocar o veículo, fazer por telefone. Você pode reunir várias pessoas por telefone, né? Fazer teleconferências, né? Mudar o mindset disso, né? Não ficar só com as videochamadas. E os intervalos, você mesmo pode sair da cadeira um pouco, se fazer um alongamento, esticar as mãos, né? Enfim, levantar as pernas, ter 1 hora
Até eu faço muita meditação, né? Tem hora que eu faço meditação também para relaxar, porque senão o corpo não aguenta, a mente não aguenta, e aí vai ter uma espécie de síndrome de burnout, né? Que era presencial, que era o excesso de trabalho, a gente vai ter a zoomfobia agora por causa do excesso das atividades de videoconferências, né? Agora, como que uma empresa, diante, né, do funcionário, ela pode agir aí, ou deve, né, vamos dizer assim, agir, quando o funcionário apresenta, né, esses sintomas, né, o estresse, né, principalmente? Então, primeiro o líder, ele tem que identificar, assim, o liderado, ele tem que, acho que ter uma conversa franca com o líder. Olha, realmente eu tô com muita fadiga, eu tô com cansaço mental. Ele primeiro ele tem que, o colaborador tem que se auto-reconhecer e se, bom, eu não tô bem, não tô legal, enfim, tá afetando a minha mente. E fazer um acordo, olha, eu vou participar de X reuniões ou dar sugestões de um número limitado, não vou trabalhar até 8 da noite, vou trabalhar na jornada normal. Ele negociar com o seu líder. Eu acho que mais para frente, se a gente não conseguir a vacina, vai ter que ser feita até uma nova diretriz de contratos de trabalho em relação a isso também, né? Até que ponto você tem que trabalhar, você pode entrar no Zoom, no WhatsApp, porque é muita informação e a gente acaba ficando sem foco, né? É o WhatsApp, é o notebook, é o celular, enfim, cada hora é uma coisa diferente. E aí acho que a empresa ela tem que estar muito sensível a isso. Primeiro, é um retorno à empresa, né? Tem gente que está voltando, da flexibilização. Tem essa questão da pessoa estar trabalhando no home office e perdendo pessoas muito queridas. Ela não está porque ela está feliz, ela de repente até queria voltar para o escritório. E eu acho que é tudo a questão da negociação. Conversar, ter uma conversa franca com o líder, e o líder também tem que ter uma sensibilidade de perceber por que aquele colaborador às vezes não está tendo aquela produtividade que ele tinha antes, né, anteriormente. E ter uma conversa franca com ele. Não, e até porque, né, Esther, você está falando dessas situações todas nesse momento, né, que a gente está vivendo de pandemia. Claro, isso vai passar. Uma hora vai acabar, né? Isso é fato. Sim, Né? E depois disso, claro que não vai ser a mesma coisa, né? A gente não vai viver do mesmo jeito, né? Principalmente profissionalmente, né? Como era antes dessa pandemia, não é isso? Então, isso. de qualquer maneira, você vai ter que se adequar, né, cada vez mais a esse tipo de trabalho home office, né? Agora, Remoto. exatamente, né? Mas na tua opinião, você acha que isso precisa ser um pouco menos, né? Diminuir um pouco mais? A gente está com essa carga toda por causa da pandemia, mas e depois? Eu acho que assim, naturalmente as empresas vão adotar o regime de home office, né? Porque é menos custos, você, por exemplo, não tem trânsito, as reuniões começam na hora, talvez metade da força do escritório vai ficar em home office, eles vão revezar, tem empresas procurando já coworkings, ao invés de continuar em prédios pagando aluguéis, porque estão vendo que é uma coisa que você pode fazer, né, e se reunir presencialmente de vez em quando. Eu acho que o mundo vai mudar depois, realmente, mesmo quando acabar a pandemia. E, e realmente o funcionário ele vai ter que se acostumar com esse novo modus operandi de Zoom, enfim, de videoconferência chamada, né? Talvez ele eu acho que seria interessante um blended, fazer tanto presencial, ele ter uma semana no escritório, 3 vezes por semana, uma semana, e fazer o home office também em casa, com toda a estrutura, né, que ele tem que ter, enfim, né, e intervalos, né, mas né, na hora do almoço, um horário. Então, eu acho que isso vai ter ser tudo muito conversado depois disso também. Precisa ser conversado, né, e alinhado muito bem. A gente já vivia, né, isso, não é de agora, o home office, né? Já há muito tempo que, né, se Já trabalha está dessa maneira, vivendo. alguns tipos de trabalho, vamos dizer assim, né? Dentro de algumas áreas, realmente estava se evitando já antes dessa pandemia, né?
se trabalhar de casa sem a necessidade do presencial, né? Mas com a pandemia isso aumentou de uma maneira, né, extrema, né? Não tem jeito, até porque não tem como você ir trabalhar presencial. Já está começando, né, a voltar, a tentar se voltar aí, se adequar, né, alguns funcionários, dependendo do tipo de trabalho da área, voltar ao presencial, né? E depois dessa volta, né, que a gente tem que ver como é que vai ficar essa situação, como você disse agora, né? Tem vários trabalhos aí que vão ter que se adaptar, mesmo os que não trabalhavam ainda com home office, né? Mas vai ter que se adaptar. Agora, por exemplo, a nossa profissão como jornalista, né? A gente já sofria, né, um pouco disso, porque o jornalista está sempre ali na frente do computador, né? Escrevendo, enfim, não tem jeito, né? E agora isso triplicou, quadriplicou, né, essa função nossa aqui, além de ter que estar na frente aqui, né, direto de uma câmera para poder transmitir, fazer o seu trabalho, fazer o home office, né? Aliás, você também comentou, né, você tinha comentado sobre a síndrome, como é que chama? Síndrome Síndrome de burnout. de Barnau. Eu ia falar Barnau, mas é Barnau, né? É, É Barnett ou burnout, é. Barnau? Barnout. É É? burnout, burnout, é. Fala mais Então, um é uma pouco síndrome. dessa Então, é uma síndrome. síndrome de excesso de trabalho, né? Que assim, a pessoa trabalha. Uhum. Já é o contrário, né? Você fica muito tempo no escritório, Hum. trabalha muito, muito excesso de trabalho, e isso causa um estresse, a pessoa aí tem problemas realmente até de depressão, porque ela não está conseguindo render, é uma coisa até mais séria. Eu acho que as pessoas, os líderes têm que prestar muita atenção nisso, porque o burnout é algo muito sério, que causa até afastamento, muitas vezes, do funcionário. E agora com essa zoomfobia, né, zoom fatigue, enfim, isso pode virar também uma nova síndrome de burnout. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso e começar a repensar quantas reuniões são necessárias, porque realmente a questão do cérebro em relação à neurociência é muito importante. Ele fica mais cansado com o olhar, com a luz do computador, do celular, e é mais difícil para dormir, tem muita dor de cabeça. Então, isso pode evoluir para uma coisa pior, né? Até de problemas de saúde mental, né? Dela ficar com a fobia mesmo de querer fazer videoconferência. Não quero fazer videoconferência e tal. Então, impor limites até para a saúde mental do próprio colaborador. Eu acho que seria um caminho legal. Juntar junto o RH, o líder, o próprio colaborador, começar a impor limites em relação a isso. Porque tem muita gente que comenta, né? Eu acho que as empresas devem pensar, não, mas está trabalhando de casa, você tem, claro, você tem uma facilidade, né, maior porque você está em casa, né? Mas o desgaste, né, como a gente está falando aqui, às vezes é muito maior do que você estando presencialmente, né? Todos esses desgastes que você citou aí. Agora, esse modelo aí, o Esther, de reunião, né? Você acha que ele vai permanecer aí pós-pandemia? Exatamente. Vai continuar com certeza esses modelos, talvez menos, né? Que eu te falei, um Uhum. blended vai ter tanto reunião presencial como reunião remota, mas eu acho que a gente tem que. O nosso cérebro ele tem uma neuroplasticidade muito grande, ele aprende as coisas muito facilmente. Mas eu acho que a gente precisa, como causa esses efeitos todos, fazer muitas reuniões, né, em videoconferências, é necessário limitar o número e fazer essa mistura, né? Fazer presencial, fazer por Zoom, ou por outro instrumento, ou por telefone, para não ficar tão cansativo nem para o líder, nem para o colaborador. Mas tem situação em que o funcionário, por exemplo, no meu caso, tá? Vou citar meu exemplo, tá bom, Esther? Eu estou nessa Tá, quarentena e estou nessa situação há 4 meses. Por quê? Eu tenho 60, né? Não me considero velho, tá? imagina. Tô novo, Não me considero, né? Mas estou com 60 anos de idade. Tenho hipertensão, né? Então, eu tive que ficar em casa. Não voltei no presencial até agora, até hoje, né, no trabalho. Você entendeu? Então, para mim,
né, essa situação, né, é óbvia aqui dentro de casa, porque eu não tenho como fazer, eu não fui ainda. Então não dá para fazer. Ah, vou um pouco lá presencial, ou faço por telefone, ou faço depois um pouquinho por home office, né? Então, o que eu queria exatamente saber até de você, o que a gente faz para passar, né, não passar pelo menos tanto tempo, né, online, sei lá, em reuniões online. Na verdade, assim, no seu caso, que é jornalista, né? Eu acho que aí você precisa fazer pausas, né? Eu acho que praticar exercícios físicos ajuda bastante, você fica mais disposto até para as dores musculares, praticar Não, meditação, né? Porque na verdade você sempre está com algum convidado, você não está com 20 pessoas ao mesmo tempo, não sei, né? isso. Então fica mais fácil. Nas empresas, o que se torna mais difícil é você ter 20 pessoas numa reunião, comandar essa reunião e ter pessoas que não estão prestando atenção, estão olhando para outra coisa, estão vendo celular. Então tem todo esse desgaste, né? Claro que você também tem seu desgaste, né? Que já está 4 meses, né? Acho que você Não, está doido para sim. voltar para o estúdio, né? Doido Nossa, para sem voltar para o dúvida. estúdio. E vai É voltar em verdade. breve. Mas enquanto isso, a gente tem saídas, né? Que é que eu te falei, esticar o braço, levantar, dar uma volta em casa mesmo, fazer um lanche, ou praticar meditação, exercício físico. Eu não Uhum. sei se, acho que em São Paulo está liberado para passeio em parques, né? Não sei se está ainda, né? Liberado, andar um pouco, fazer uma caminhada pela manhã. Isso tudo vai ajudando a amenizar essas dores, né? Essa fadiga mental, porque tem gente que só está focado em fazer essas reuniões e no notebook, no celular, e realmente é isso É. agrava mais o problema. E qual um tempo assim saudável, né, de uma reunião por call, Steph? Olha, eu acho que até para cognição de cada um, né? Assim, eu acho que no máximo 1 hora, assim, porque as pessoas depois disso elas começam a tirar o foco disso. Já é difícil quando a gente está, né, todo mundo junto numa mesa presencialmente. Imagina por Zoom ou por telefone, as pessoas vão fazendo outras coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que o limite no máximo 1 hora e tenta ser o tema mais atrativo possível, se colocar de maneira assertiva, objetiva, que pode ser de repente até menos que isso, né? 40 minutos. Queria saber assim, as pessoas, por exemplo, dentro dessas reuniões, né, que você falou de empresas, né, que tem mais de 10 pessoas, 12, 15, né? Como é que faz, né? Se a pessoa sai aí dessa reunião, como é que fica? E aí? Bom, aí assim, geralmente o líder percebe, né? Ele fala, fulano saiu da reunião e tal, conversa. Ah, porque eu tive um problema. Então, isso é muito um fenômeno muito novo, sabe? E aí as Eu digo pessoas, até por assim, causa do ainda controle, né, Esther? O controle, como é que você do vai controlar? Não tem, controle. presencialmente você controla, né? É, Presencialmente você pode chegar, opa, peraí, amigo, não terminou a reunião, pode voltar aqui. Agora, através de uma mas call, mais complicado, né? ele tem uma lista, mas ele é impressionante como os líderes veem. A Esther saiu, você viu que ela colocou a tela e saiu? Ela nem está Uhum. respondendo mais nada e tal. Então, assim, primeiro que eu acho que o líder vale a pena conversar com esse colaborador, que é sempre os mesmos que saem, ou desliga a tela. Conversar o que está acontecendo, por, né, vídeo mesmo, telefone. Eu não aguento mais, eu estou cansado, eu quero voltar ao escritório presencial. Você sugere alguma coisa? Você quer participar? As reuniões estão muito. Até um feedback, né, para você. As reuniões estão muito longas, eu fico cansado, eu tenho muita coisa para fazer. Enfim, aí é uma negociação que você tem que colocar entre líder e liderado, né? Se os dois chegarem ao meio termo e a um consenso, né? E eu acho que aos poucos vão saindo diretrizes disso, né? A própria empresa vai montar diretrizes em relação a essas reuniões que as pessoas saem. E às vezes pode ser também internet, são muitas variáveis, né? É verdade. Agora, ainda tem outra coisa também, né? Como é que você controla, né, uma situação dessa, né, de uma transmissão, a não ser que você tenha ali uma central que faça isso? Como tem na Assembleia Legislativa, inclusive. Eu cubro o plenário aqui de casa, o plenário da Assembleia, e lá são 94 deputados, né, Esther? É muita gente, mas
tem as comissões que são feitas e cada comissão tem aí 6, 7, 10, às vezes 9, 10 parlamentares, né? Mas existe uma central dentro do plenário que controla, né, por exemplo, o áudio de todos, né, o vídeo. Sim. Então, não há como, muitas vezes, a não ser que quando escapa, o presidente fala assim, olha, fecha o áudio de fulano. No próprio plenário tem o operador que faz isso, né, que tem essa central. Mas isso aí é dentro de uma empresa. No caso de você fazer em casa, né, uma call dessa com várias pessoas, né, como é que pode ser? Tem que controlar, tem que estar com os vídeos ligados, controle aí do áudio. Isso acaba prejudicando aí uma reunião? Não, eu acho que é porque tem um organizador da reunião. Então, o organizador da reunião, acho que você deve até saber como é isso. Você consegue silenciar os microfones, né? Então, assim, as pessoas só conseguem falar quando você desativa o microfone, porque se você te deixar ativado, por exemplo, uma reunião com 20 pessoas, vai todo mundo falar ao mesmo tempo. É, Então, por exemplo, eu já dei um treinamento online e estava todos os microfones desativados. Aí teve uma hora que eu perguntei, gente, vocês têm perguntas para fazer? Aí eu desativei o microfone. Todo mundo falou um pouco do que gostou do treinamento, mesmo que tenha sido por Zoom e que a expectativa foi, né, foi cumprida. Então, assim, é muito mais controle de quem está comandando a reunião, porque às vezes, por exemplo, por exemplo, uma plataforma chamada Microsoft Teams, que você levanta a mão, você aperta embaixo, assim, e aí, tipo, aí você vê, pô, a Esther quer falar. Vamos deixar a Esther falar, gente, ela quer colocar. Aí eu desativo o microfone, você tem que ficar muito atento. Por isso esse desgaste todo, entendeu? você Quem é tem que estar numa líder, né? atenção danada, né, para poder controlar Atenção isso aí. plena, presente Pois ali é, o tempo todo, complicado. porque se E você mesmo olhar para o assim, viu, lado, Esther? E mesmo assim, por exemplo, você vê nas entradas com muita gente, né? Aí daqui a pouco você ouve o latido do cachorro, a criança gritando, chorando, criança né? O outro gritando, berrando. E isso chorando. acontece, inclusive, no plenário, às vezes. Porque você não dá para controlar tudo assim, por isso que você está falando da atenção, né? Você tem que estar muito atento. No caso mesmo assim acontece na Assembleia, lá dentro da Assembleia, no plenário, tem uma pessoa só para isso, né? Que ela só controla isso. É, Mesmo assim você vê os vazamentos. Mas fazer o quê, né? A gente tem que trabalhar então, de uma maneira ou de outra, isso. Assim, né? nas empresas geralmente é o líder que faz esse papel, não tem um controlador. Então, ele ativa, É, desativa o nesse caso, microfone, né? E às vezes tem que estar bem atento. acontece até brigas assim, né? Começa, Eu o já vi microfone da isso. Esther tá ligado. Esther, desliga o telefone, aí já fica chateado. Tá todo mundo muito à flor da É, pele também, muito sensível. claro, Então, você, como moderador da reunião, você tem que acalmar. Gente, calma. A Esther esqueceu o microfone ligado. Vamos voltar aqui pro foco. Você tem que toda hora voltar pro foco, mais do que nunca. Nunca foi tão exatamente. importante a liderança nesse momento. É verdade. Esther, é uma pena, puta, a gente ficaria aqui conversando bastante tempo, né, sobre esse assunto, que é legal a gente falar, para que as pessoas, né, conheçam aí os males e bens, né, que faz tanto o home office, né, para as pessoas que estão nesse Isso. momento, né, de pandemia, trabalhando, enfim, não tem outro jeito, né? Mas é isso aí. Tem que Eu te ter. agradeço muito, tá? Eu Agradeço queria te você agradecer a também. tua participação. Foi ótimo. Vamos ver se a gente marca mais um programa aí, para frente aí, Vamos com para a gente as continuar falando. pautas. Não, Não, tem legal, que muito, bom. tem muita coisa para a Quais gente outras pautas conversar, assim seriam? falar. Cita um mais rapidinho aí para a Olha, gente. Seria legal. olha, a gente pode falar de automotivação em tempos de quarentena, que tem muita gente Aí, desmotivada. isso. Como liderar e também nesse momento, Legal. agora que eu dei algumas dicas também, né? Então, assim, são temas que sobre julgamento também das pessoas, que as pessoas, né, e nas empresas agora está acontecendo Legal. muitos problemas de relacionamento interpessoal. Imagina presencial já acontecia, Uhum. imagina longe um do outro, né? Por questões de ego Exatamente. também. Então agora não é a hora da Vamos gente marcar ficar então. brigando um com o outro. Vamos marcar. Tá bom então. Querida, beijo, tá? Obrigado pela tua Beijo. participação. Fica bem aí em São Agradeço aí. Paulo. Quando vier Tá para o Rio, bom. Se cuide avisa. aí no Rio de Janeiro também.
tá Você bom? também. Um beijo para todos Obrigado. Até aí. uma Você próxima. também. Até Tchau. uma próxima. Tchau. Esse foi mais um programa Lespe Conecta. Você viu aí, eu acabei de conversar com a Esther Gomes, que é especialista em desenvolvimento humano. A gente falou sobre a zoomfobia, né? E foi um papo muito bom, né? Essa questão toda aí do home office que a gente está trabalhando, principalmente por causa dessa pandemia. Eu espero vocês, então, no próximo programa. Até lá.